Pastor Rony, o senhor está em casa. Amém. Servir algo. Obrigado. Meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite a todos. Quero agradecer ao convite. Agradecer também ao pastor Orlando pela confiança de estarmos aqui diante da igreja do Senhor e com a imensa responsabilidade de, nessa noite, falar sobre crescendo em unidade. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por gentileza. Nós vamos orar, uma breve oração. Depois eu vou pedir para que você abra um texto bíblico. Pediria gentilmente que você não fechasse a sua Bíblia até nós terminarmos a mensagem. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos e nós vamos estar orando. Senhor, nós te rendemos graças por essa oportunidade de estarmos aqui diante da tua igreja, a igreja que foi comprada pelo teu precioso sangue. Nessa noite nós te pedimos que pela tua graça e bondade e misericórdia, tu fale ao nosso coração através da exposição pública da tua palavra. Nós estamos aqui totalmente dependentes de ti. Portanto, ilumina a minha mente, aquece o coração dos meus irmãos que aqui estão, e que no final nós saiamos desse culto com uma única certeza. O Senhor, mais uma vez, usou um simples mortal para falar ao meu coração. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pois Ele vive e Ele reina para todo sempre. Amém. Ainda de pé, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, nós estaremos lendo a partir do verso de número 1 até o verso de número 10. É a nossa meditação na noite de hoje. Gálatas 6, do 1 ao 10. Amém? A minha versão é NAA. Nós vamos utilizá-la na noite de hoje. Posso ler? Amém? O texto sagrado nos diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Os irmãos podem sentar. Nós vamos hoje falar sobre crescendo em unidade. E unidade significa comunhão. E antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de lhe dizer uma verdade aqui nessa noite. Ninguém consegue andar em comunhão sem ter o Espírito Santo. Portanto, a unidade na igreja ela não é fabricada por nós. Ela é produzida pela terceira pessoa da Trindade. Ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Paulo falando sobre isso. Sobre uma espiritualidade sadia. Porque existem espiritualidades doentias. Essa é uma grande verdade. Irmãos, eu sei que você sabe que foi Paulo que escreveu essa carta. E por que ele escreveu essa carta? Ele fez uma viagem muito bem sucedida. A primeira viagem missionária de Paulo foi extremamente bem sucedida. Ele conseguiu, pela graça de Deus, converter pessoas em Antioquia da Pisídia, em Listra e em Icônia.
Mas com a mesma rapidez que essas pessoas se converteram, elas estavam retornando ao judaísmo. Ou seja, por quê? Porque é muito costumeiro, quando a igreja verdadeira é aberta, Satanás, ao lado dela, colocar uma sinagoga dele. E interessante que um grupo chamado os judaizantes adentraram na igreja dos Gálatas, dizendo o seguinte: não é necessário apenas acreditar em Cristo para ser salvo. Vocês precisam se circuncidar. Ou seja, é Cristo mais a lei. Desfazendo totalmente o que Paulo havia ensinado a eles. E isso deixou o apóstolo Paulo perplexo. O fato daqueles cristãos terem aceitado ao Cristo na cruz, mas rapidamente voltarem ao judaísmo. Eu nem entrei no texto ainda, mas eu gostaria de lhe dar um conselho aqui. Se você tem algum parente, algum amigo, que um dia congregou em uma igreja bíblica, e hoje está na teologia da prosperidade, ele está desviado. Eu conheço muitas pessoas que dizem o seguinte: ah, que bom, pastor. Fulano de tal saiu de uma igreja bíblica e hoje está numa igreja que prega teologia da prosperidade. Ele trocou Cristo pelo dinheiro. Ele trocou Cristo pelo bem-estar. E ele está completamente desviado. A teologia da prosperidade é satânica. Porque o diabo, muitas vezes, ele entra pelas portas do fundo na igreja com desvio moral. Mas, infelizmente, o diabo também entra na nossa igreja pelas portas da frente. Como? Suscitando no nosso meio falsos ensinos de falsos mestres que produzem falsas conversões. E Paulo estava vivendo esse problema aqui. Por essa razão, ele emite essa missiva. Nós estamos na parte prática da carta. Capítulo 6 é a parte prática da carta. Tá certo? Antes de entrar no texto, me permita contar uma historinha aqui. Uma das figuras mais incomuns da história da igreja foi um homem chamado Simeão Estilita. Quem era esse camarada? Ele foi o primeiro dos chamados pais do deserto. Por volta de 423 depois de Cristo, esse homem construiu um pilar curto, de apenas 1 metro de diâmetro, mas de 28 centímetros mais ou menos de altura. E subiu ao topo desse poste construído por ele e foi viver exatamente lá. Interessante que quando ele estava fazendo isso, nos anos em que ele viveu dessa maneira, ele recebia muitos visitantes e ele pregava a palavra de Deus. A história narra que algumas conversões eram realizadas ali. É bem verdade também que algumas pessoas iam visitá-los para saber se ele estava fora de si, por viver em um puleiro com 1 metro de diâmetro e 28 metros de altura. Mas o eremita explicava que simplesmente era um cristão que desejava ter comunhão com Deus na solidão, totalmente livre das distrações mundanas. Ou seja, para ele, viver no alto de um poste no deserto era o modo de se separar do pecado e consagrar-se a Deus. Irmãos, por mais estranha que essa história verídica possa parecer, a vida de Simeão Estilita, com certeza, levanta uma questão importante para nós. E que questão é essa? O que significa ser espiritual? Sem sombra de dúvida. Segundo esse homem, Simeão, é mais fácil ser espiritual no deserto do que numa cidade. Para ele, quanto menos comunhão com o povo de Deus, mais ele podia ser santo. Ao refletir sobre essa espiritualidade de Simeão, um escritor perguntou o seguinte: tem escolinhas para as crianças do deserto? Interessante que, na realidade, a pergunta desse escritor, que era um homem casado e pai de filhos, era a seguinte: não existe alguma outra maneira de nós sermos espirituais? Não tem outra forma de nós sermos espirituais em unidade, em comunhão? Essa era a pergunta desse homem. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite.
A pergunta é: o que seria uma espiritualidade verdadeira? Como nós podemos viver em unidade? Há muitas pessoas que acham que espiritualidade verdadeira é aquela pessoa que muda o tom de voz. Eu não sei se você já foi para algum lugar que é dada a oportunidade a alguém para orar. Ele fala assim, mas quando ele pega o microfone, o tom de voz dele é totalmente diferente. Para algumas pessoas aquilo é espiritualidade. Outras acham que é tocar um instrumento certo, ou não tocar um instrumento instrumento algum. Já há outras pessoas que dizem que espiritualidade é quem tem tal dom, ou aqueles que tiveram experiência mística. Já outras acham que não. Atente para o que eu vou dizer agora nessa noite. O Espírito Santo, que é o autor da unidade na igreja, ele não produz esse fruto para nosso deleite particular. Em outras palavras, a espiritualidade verdadeira, ela não é uma busca individualista por realização pessoal. Ou seja, a vida do Espírito Santo floresce no nosso meio para o bem dos outros. E ela não pode ser experimentada apenas de forma particular, mas exercida em público. Portanto, uma espiritualidade sadia, ela não cresce isoladamente, mas dentro da comunidade de fé. Quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, eu chego à seguinte conclusão: o que é viver em unidade? E agora eu chamo a sua atenção para o verso de número 1, do texto que nós acabamos de ler. Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Você quer viver em unidade? Restaure os que caem. Restaurem os que caem. Queridos irmãos, Paulo começa nos lembrando no verso 1 que nós somos irmãos. Que todos nós que somos cristãos, nós somos filhos do Altíssimo. Adotado por meio da fé no Filho do Deus vivo. E o fato de sermos filhos de Deus não nos exime de pecar. Essa é uma grande realidade. Interessante que a frase aqui, olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, não se refere a um pecado deliberado, não se refere a um pecado habitual, mas a um pecado inesperado. Algo, queridos, que um cristão faz contra o seu bom senso. O que Paulo está nos dizendo aqui, e essa informação é muito importante, ele nos alerta pelo menos sobre duas coisas importantes aqui inicialmente. Primeiro, Paulo nos alerta que o pecado ele é um laço, que o pecado ele é uma armadilha, posto no nosso caminho, todos os dias. E todos nós estamos sujeitos a cair nesse laço, a cair nessa armadilha. Nós não agendamos pecado, mas nós podemos cair em pecado. E ele diz uma coisa interessante também no início do verso 1. Se alguém, o que significa se alguém? Que todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a essa falta. Ou seja, de pisarmos fora do caminho. Portanto, vigiemos. Então, deixa eu lhe fazer outra pergunta. Se você quer viver em unidade, você tem que restaurar os que caem. E como nós fazemos isso? Como nós fazemos isso? Em primeiro lugar, restaure essa pessoa. É o que Paulo diz aqui, olha, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Se você for no grego, querido, eu não falo nem inglês, eu só sei o verbo to be. Mas eu sei que no grego, eu fui pesquisar, essa palavra restaurar significa catartizo. Era um termo médico, que significava exatamente o seguinte: colocar o osso no lugar. Ou, por exemplo, colocar o ombro que foi deslocado no lugar. É essa palavra que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, quando uma pessoa, quando um dos nossos irmãos são flagrados em pecado,
Ele não precisa de isolamento. Ele não precisa de repúdio. Ele não precisa de comentário maldoso. Ele não precisa de fofoca, não. A coisa correta a fazer, se é que nós queremos viver em unidade, a coisa correta a fazer é ajudá-lo a confessar os seus pecados, a encontrar perdão em Cristo e então recebê-los de volta à comunhão da igreja. É interessante que o mesmo apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 3,15, diz o seguinte: todavia, não consideres por inimigo, mas adverte-o como irmão. Meus amados irmãos, deixe-me dizer algo aqui nessa noite. Você pode estar dizendo, mas pastor, quer dizer que aquele camarada que vive pisando na bola, aquele camarada que deliberadamente vive em pecado, o que é que eu faço? Em primeiro lugar, ore para que ele se converta. Porque ninguém pode ser crente e viver deliberadamente em pecado. Habitualmente em pecado. Não existe isso. Contudo, irmãos, quando uma pessoa se comporta assim, em outras palavras, quando o mal é premeditado, quando essa pessoa continua obstinada, quando é uma pessoa inflexível no meio da igreja, quando o pecado é praticado e nunca se arrepende, o que é que nós devemos fazer? Vou lhe dizer nessa noite. O amor não permite que o mal encontre almofadas dentro da igreja, mas sim oposição. E eu vou um pouquinho adiante. O amor não se alegra com a injustiça. Portanto, abra seus ouvidos aqui. Não é trabalho apenas pastoral você saber que um irmão seu está em deliberado pecado e você, em amor, não repreendê-lo. Repreenda-o. Chame-o à correção. Por que eu digo isso? Porque o amor não sorri diante de tudo, mas deixa claro, notar para o que ele diz não. Nós não podemos, em nome do amor, aceitarmos tudo. Mas veja bem, quem são essas pessoas que vai ajudar? Paulo diz aqui no verso 1 que são os espirituais. Né? Eu sei que para você, quem é espiritual, é aquela irmã que tem o WhatsApp de Paulo. Não é verdade? Que tem o Facebook de Pedro. Que conversa em mistério com o anjo Miguel. Não é verdade? A gente acha que ser espiritual é isso. Não é? Tem irmãs que têm, irmãos, cada revelação que eu digo, meu Deus, que comunhão tremenda é essa? Não é verdade? Vê tudo, sabe de tudo, conversa com Paulo, vai no inferno, vai no céu, dorme no céu, amanhece no inferno, vê coisas que eu nunca vi nem Paulo, mas relata para nós. Que espiritualidade, né? Tudo mentira. Quem são os espirituais? À luz desse texto, quem são os espirituais? Todos nós. Todos nós somos espirituais. Pois a partir do momento que você se converte, o Espírito Santo entra no teu coração. Base bíblica para isso, Gálatas capítulo 3, verso 2. Contudo, restaurar caídos é trabalho para quem é maduro. Restaurar caídos é trabalho, irmãos, para quem possui o fruto do Espírito de forma transbordante. E por que eu digo isso? Porque Paulo diz que quando a gente for restaurar alguém que caiu, nós devemos usar de mansidão. Ele usa aqui o termo brandura, não é verdade? Mansidão. E por que isso? Porque restaurar alguém que está em pecado é um processo doloroso. Você já deslocou o ombro? Já deslocou o ombro? Já tirou a rótula de fora do joelho? Como dói para colocar no lugar. Já quebrou algum osso? Espero que nunca tenha acontecido com você. Não dói? Demais. O processo de restaurar um pecador é altamente doloroso. Assim como colocar um osso de volta no lugar. Vai lhe dar trabalho. E é preciso você ter mansidão. Porque muitas vezes quando você vai conversar com essa pessoa, ele vem logo com mais. Mas, não é verdade? Fulano, mais Beltrano, né? E você tem que ter, querido, muita brandura. Mas Paulo nos dá um outro conselho aqui. Seja humilde.
Olha se não é, no finalzinho do verso 1. E cada um tenha cuidado para que não seja também. Você tem que dizer a você mesmo. Era possível que fosse eu que estivesse nessa situação. E como eu queria ser tratado. Então é preciso ter humildade. Você, quando for restaurar alguém que está caído, entenda que você é pó. Que você também podia cair na mesma falha. A ponto de Paulo dizer lá em 1 Coríntios 10, 12, né? Aquele, pois, que pensa está em pé. Veja que não caia. Vá para o verso 2 agora. Tá certo? Você vai continuar com a sua Bíblia aberta até 12h30 da noite, mais ou menos. Que é quando eu pretendo terminar essa mensagem. Estou no 2 agora. Tá certo? Vá orando aí pela fé, viu? Olha o verso 2, o que diz o texto sagrado. Levem as cargas uns dos outros. E assim estarão o quê? Cumprindo a lei de Cristo. Segundo lugar, como manter a unidade na igreja? Levando as cargas um dos outros. Queridos, aqui no verso 2 não é consertar mais o osso quebrado, mas sim carregar a maca. Estão lembrados daqueles 4 homens que levaram o paralítico até Jesus, numa maca, e entrou lá por cima do telhado? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Porque aqui no verso 2, requer ombros fortes e ossos poderosos. Irmãos amados, há outros fardos que todos nós estamos sujeitos. E não é apenas o fardo do pecado que nós somos surpreendidos, mas há outros fardos. E que fardos são esses que Paulo trata aqui no verso 2? Quando ele diz, levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Deixe-me lhe dizer algo aqui para você. Nós não só enfrentamos dificuldades, irmãos, mas há dificuldades na vida que é impossível você lidar sozinho. É disso que Paulo está tratando aqui. Quantas pessoas na igreja vivenciando momentos de tristeza? Quantas pessoas nas nossas igrejas, irmãos, preocupados? Quantas pessoas na nossa igreja com dúvidas? Quantas pessoas nas nossas igrejas fracassadas? Quantas pessoas nas nossas igrejas vivendo casamento de fachada? Enfrentando divórcio? Enfrentando traição? Quantas pessoas na nossa igreja na pobreza? Na solidão? Quantas pessoas dentro da igreja vivendo sós? Enfrentando doenças? Enfermidades? Quantas pessoas nas nossas igrejas inválidas? Quantas pessoas no nosso meio vivendo depressão? Queridos, são fardos que têm que ser compartilhados. A gente não consegue levar esses fardos sozinhos. Às vezes nossos fardos são tão pesados que precisam ser compartilhados. Porque de outro modo, nós não poderemos carregar. Você não pode ser um semeão. Você não pode caminhar sozinho. Caminhar sozinho até a gente vai mais rápido. Mas em comunhão nós vamos mais longe. Essa é uma grande realidade. Aí você pode estar dizendo, pastor, eu sou espiritual demais. Diga amém. Né? Ou seja, você pode dizer o seguinte, eu sei, ó, Jesus já carregou nos ombros dele todo o nosso fardo. É verdade. Ele carregou nos ombros dele todo o nosso fardo do pecado. Todo o nosso fardo de culpa, eu sei disso. E eu sei muito bem que os ombros de Jesus são fortes. Forte demais. Forte o suficiente para carregar os nossos fardos. A ponto de em 1 Pedro 5, 7, Pedro dizer o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Nós precisamos de Deus. Mas gente também precisa de gente. Um amigo é o quê? Bom. 2 é o quê? Muito bom. E 3 é o quê?
difícil demais. É ou não é verdade? E quem é seu amigo vai lhe repreender em particular e vai lhe defender em público. Quem é seu amigo vai lhe tornar não parecido com ele, mas mais parecido com Cristo. Esses são os espirituais. Esses são os espirituais. São dessas pessoas que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que no verso 2, Paulo diz, levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Meus irmãos, se você for ler Gálatas, Paulo leva 2/3 dessa carta para dizer que nós somos salvos pela fé, né? Pela graça, mediante a fé. E aqui ele diz, se a gente fizer isso, nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. Paulo está se contradizendo de maneira alguma. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas quem é salvo pela graça, mediante a fé, cumpre a lei de Cristo. Como, pastor? Amando. Pode colocar aí, querida, João, eu não gosto desse número não, mas vou dizer, João 13:34. Tem coisa que eu sou obrigado, né, irmão? A gente não só pode pensar em tudo que é bom. Aí tem horas que eu penso num versículo como esse, eu fico um pouco deprimido. Mas João 13:34 diz o seguinte, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês o quê? Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Quando você leva a carga do outro, quando você ama ele. Tiago diz que nós somos um povo cheio de boas obras. Não é verdade? Posso lhe fazer uma pergunta aqui? Quando as pessoas cruzam com a sua vida, o dia delas se torna melhor ou pior? Depende, eu vi ali, né? Hã? Você já perguntou a seu cônjuge, faça isso hoje à noite? Foi bom ter casado comigo? Deixa para perguntar em casa, porque talvez você não termine o culto. Tá certo? Você já perguntou a seus filhos, é bom ter a mim como pai, como mãe? Seus filhos já chegaram para você e disseram, ah, pai, como eu gosto de ter você como pai. Como mãe. Estão entendendo? É isso aí, amém. Amém. Nós não podemos ser conhecidos apenas pelo que nós cremos, mas também pelo aquilo que nós fazemos. Verso 3 e verso 4. Olha o que nos diz o texto sagrado. Porque, se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Vamos parar um pouquinho aqui. Você quer que tenha unidade na igreja? Terceiro ponto. Considere os outros mais importante do que você. Que coisa difícil hoje em dia, irmãos. É ou não é? Que coisa difícil. E é o Espírito Santo mesmo, é Jesus mesmo. Você considerar o outro mais importante do que você. Por que isso é difícil? Vou lhe dizer. As pessoas que têm um alto conceito sobre si mesmas, dificilmente estão dispostas a ajudarem alguém. Por quê, pastor? Porque essas pessoas não estão dispostas a carregar a bagagem de alguém. Porque elas são egoístas para se doarem. Essa é uma realidade. Por quê? Porque pessoas carentes acabam ocupando demais o nosso tempo. Porque pessoas carentes mudam nossos planos. Porque pessoas carentes desorganiza, ou às vezes até reorganiza, né? Nossas agendas, nossos horários. E esse tipo de sacrifício, nós não sofremos apenas nós só sofremos, quando nós consideramos a pessoa mais importante do que nós mesmos. Você não muda sua agenda se você não considera a pessoa que veio lhe pedir ajuda pelo menos igual a você. Não. Você só faz um sacrifício quando você considera a pessoa que veio até você tão importante quanto você, ou mais importante do que você.
Isso é uma realidade. Queridos, e só faz isso, ou seja, considerar os outros mais importantes do que ele, só faz isso quem tem a mente de Cristo. Eu vou lhe dar uma base bíblica para isso. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Paulo diz o seguinte, NVI agora, mas pode botar na NAA, obrigado. Diz o seguinte, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Jesus fez isso. Gaste 30 segundos aí da sua vida preciosa para você pensar que quem criou tudo isso, porque Paulo diz em Colossenses, capítulo 2, verso 16, creio, que tudo subsiste nele. Quem nos criou? Quem criou você? Quem criou a mim? Vim para um ventre de uma pecadora. Aprender a falar. Aprender a andar. Aprender a ler, a escrever e a ser obediente em tudo. A um casal cheio de pecado como era Maria e José. Com a mesma natureza adâmica do nosso pai Adão. E ele se submeteu a isso. Isso chama-se humildade. Quem é fascinado por si mesmo, pela sua habilidade, pelas suas posses, pela sua beleza, estão se enganando. Oh, querido, deixa eu lhe dar um conselho. Se você coloca a sua esperança em algo que tem prazo de validade, você vai se frustrar. Minha esposa, quando casou comigo, eu era uma mistura de Richard Gere com Brad Pitt. Olha no que eu me transformei. E não tem nem peça de reposição. Se ela colocar a esperança dela em mim, ela vai se frustrar, meu irmão. Você está me entendendo? Se você coloca a sua esperança na sua poupança, no seu investimento, no seu CDB, querido, você vai se frustrar. A nossa esperança está em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sim nós não nos frustraremos. Interessante, né? Deixa eu lhe contar uma historinha aqui. Certa vez uma aeromoça disse àquele campeão de boxe, Muhammad Ali, o seguinte, que ele se preparasse para a decolagem. Ele, muito famoso, né, na época, campeão de boxe, disse o seguinte a ela, super-homem não precisa de segurança. A aeromoça fitou aquele homem nos olhos e disse o seguinte, é verdade, mas super-homem também não precisa de avião. Vá voando. Nós somos pó, irmãos. Nós não somos nada. Essa é a grande realidade. Vá para o verso 4. Mas que cada um examine o que está fazendo. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si. E não em outro. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Não queira se santificar no pecado do outro. Há duas questões para a gente pensar aqui no verso 4. Primeiro ponto, não tenha complexo de superioridade. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós recebemos vem de Deus. Se Deus lhe deu um dom, o dom não é seu. Está emprestado. É ou não é? Está emprestado. A sua casa vai emprestada, você não tem nada. A comida que, graças a Deus, veio à sua mesa, não é pela força do seu braço. É esse Deus que sustenta esse universo maravilhoso, que providencia, Ele é o provedor. Você não deve colocar a sua esperança na provisão, mas no provedor. Essa é a grande realidade. Não tenha complexo de superioridade. Mas também, por favor, não tenha complexo de inferioridade. Tem pessoas que é assim, né? Ninguém me ama, né? Ninguém me quer.
Sei nem porque eu vou para a igreja hoje, chego lá, os irmãos não me dão a paz como deveria, parece que não olham muito bem para mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Segundo os puritanos dizia, acha pouco o fato de você ser amado por Deus? Amém? Ah, querido, você sabe o que é isso? Toda vez que eu vou chamar Deus de pai, eu me lembro do meu pai terreno. Porque eu chegava para meu pai e dizia o seguinte, pai, me dá uma moedinha, né? Aí ele batia nos bolsos assim, a moeda fazia blim, 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 blim. Dizia, teu não. Eu voltava frustrado. Mas o Criador de todas as coisas deu-me o privilégio, através do seu filho, de o chamá-lo de pai. Ei, o governador, o soberano de todas as coisas, deu a você o título de filho. Como é que você vai se sentir inferior? É ou não é? Você é filho de Deus. O dia amanhece e você tem a quem agradecer. É ou não é? Senhor, muito obrigado por ter me escolhido. Isso é privilégio demais. Eu fico imaginando como um ateu amanhece o dia, né? Ele não tem a quem agradecer. Nós temos. Ao Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome dele por isso. Verso de número 5. Vamos a ele, irmãos. Olhe para o verso 5. Porque cada um levará o quê? O seu próprio fardo. Quando você olha o verso 2 e o verso 5, parece que Paulo está se contradizendo. É ou não é? Porque ele nos manda suportar os fardos uns dos outros no versículo 2. E aqui no verso 5, ele ordena a gente a carregar a nossa própria carga. Aí você, como é uma pessoa inteligente, congregacional é tudo inteligente, você deve dizer o seguinte, eu compartilho, né, ou eu guardo meus fardos? Me diga aí, pastor. Aí como eu sou mais inteligente do que você, já sei grego, né, já mostrei aqui que sei grego, nós vamos para o grego novamente, para eu tentar abrir sua mente nessa noite. No verso 5, a palavra fardo é portion. Portion, que refere-se a uma mochila. Aquela mochila que você pode levar. Quando você vai para o emprego, você vai para a universidade. Né? Uma mochila, ou seja, uma pequena mala de viagem. No verso 2, a palavra lá é baros, que significa um fardo esmagador. Como um fardo de um carregamento de um cargueiro, de um navio cargueiro. Ou seja, no verso 2 o fardo tem que ser compartilhado. Porque ele é enorme demais, a gente não pode carregar sozinho. Mas no verso 5 é uma mochilazinha. E cabe a gente carregar. O que é que nós aprendemos aqui? Paulo está falando aqui que você e eu possuímos responsabilidades pessoais que nós não podemos negligenciar. É isso que ele está dizendo aqui no verso 5. Nós devemos ajudar uns aos outros, é verdade, a carregar os fardos pesados da vida. Aqueles fardos que não podem ser compartilhados. Mas há responsabilidades que você tem que carregar sozinho. Sozinho. Vou lhe dar um exemplo aqui. Seu carro quebra num belo dia e você não pode deixar seu filho na escola. E você pede ao seu vizinho para que ele leve seu filho à escola. Naquele dia o vizinho leva, no outro dia ele leva. O seu vizinho pode levar seu filho para a escola, mas ele não pode assumir a responsabilidade de ser o pai do seu filho. É essa responsabilidade aqui que Paulo está falando, que é nossa, que é inata a cada um de nós, que nós não podemos transferir. Sabe por que eu estou dizendo isso? Deus cobrará de cada um de nós. Nós iremos responder diante de Deus como nós executamos as responsabilidades que Deus nos confiou. Deixa eu lhe fazer algumas observações aqui nessa noite. Talvez você diga, pastor, eu não tenho tempo de evangelizar. Se for verdade, é porque Deus quer que o ministério que você exerça seja sobre seus filhos. Seus filhos precisam ser mais filhos de Deus do que seus. É responsabilidade de pai e mãe, não da igreja e da escola, de educar seus filhos.
E marido crente que está aqui me ouvindo, é responsabilidade sua ser sacerdote dentro do seu lar. Culto doméstico é responsabilidade sua. Vir para a escola bíblica é responsabilidade sua. Amar sua esposa como Cristo amou a igreja é responsabilidade sua. Sua esposa não pode viver frustrada dentro do casamento. Que crente é você? Que crente é você? Que tem senha de celular. Mulheres, é responsabilidade sua ser submissa a seu esposo. E ser submissa não é ser escrava. É ajudar seu esposo na missão. Sabe por quê? Se você não agir assim, sua família está fadada ao fracasso. Essa é a grande realidade. Há fardos, há responsabilidades que são nossas. E vocês, filhos de crentes, honre seus pais. Honrar é respeitar. Honrar é não envergonhar. Honrar é não trazer escândalo para o lar nem para a igreja. É honrar. Filho de crente não fica, namora para casar. E namora com crente. Quando não namora com crente, está em pecado, é jogo desigual. E se o pastor reclamar, baixa a cabeça que ele está certo e você está errada. Às vezes eu fico bravo, mas é assim mesmo. Vou até 12h30, dá tempo eu amansar até lá. Tá certo? Louvado seja Deus por isso. Ah, meus amados irmãos, Deus cobrará de nós. Deus cobrará de nós. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. É você que decide o que deve entrar na sua casa. É. Davi diz no Salmo 101, se eu não me engano. Eu não permitirei que coisas de Belial entrem na minha casa. Ou seja, coisas malignas. Coisa que destrói pela inutilidade. É você que decide quem vai lhe influenciar. Quarto, verso 6 ao verso 10. Dê pelo menos um glória que a gente está chegando perto de terminar. Amém? Só falta 12h30, 7h30, ainda falta um bocado de tempo, né? Vamos para o verso 6. Ah, irmãos. Deixa eu lhe dizer uma coisa do verso 6 ao verso 10. Quem quer viver em unidade, sabe onde semeia. Onde você está semeando? Olhe para o verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o quê? Que o instrui. Deixa eu lhe dizer aqui, onde você está semeando? Queridos, sabe qual é o maior julgamento que Deus faz com a igreja? É tirar do púlpito dela um fiel pregador do evangelho e no seu lugar colocar um palhaço. Se você, ao congregar aqui, ao participar das reuniões daqui, você tem sido catequizado, e eu creio que sim. Você tem sido discipulado, e eu creio que sim. Você tem sido exortado, e eu creio que sim. Ou seja, se o púlpito da sua igreja lhe tem feito bem, deixa eu lhe dar um conselho. Seja generoso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você entende que à luz desse texto, o trabalho de um pastor, de um pregador da palavra com vocês, é pedagógico. O pastor está aqui e essa relação é de compartilhamento. Ele dá a instrução. Em contrapartida, a igreja abençoa a vida dele. Não precisa me dizer nada. Quantas vezes você tem orado pela sua liderança? Quantas vezes você tem colocado os joelhos no chão e dito, Senhor, preserva a vida do meu pastor. Senhor, preserva o ministério do meu pastor, da família do meu pastor, dos oficiais da minha igreja. Senhor, preserva o grupo de louvor, preserva esse grupo de louvor tão abençoado. Preserva, Senhor. Quantas vezes você tem feito isso? Queridos, vou lhe dar um conselho, seja generoso. Olhe, você pode falar em língua, não tenho nada contra, viu?
Você pode falar em língua de anjo que estale, que quebre os tetos dessa igreja, que as portas sejam abaladas, que um terremoto invada esse bairro aqui, que todo mundo diga, meu Deus, o que é isso? Se você não tem o bolso convertido, você está em pecado. Viu? Quem é fiel é dizimista. Quem é fiel é ofertante. Ah, pastor, mas eu ganho tão pouco. Na verdade, eu não aceito. Quem disse a você que o dízimo é seu? Eu sei que eu não venho aqui mais nunca depois disso. Quem disse a você que você não tem com que administrar? Ele é do Senhor. Ele não é do pastor, ele não é meu, ele não é seu, é do Senhor. Você não tem que administrar, você tem que entregar. Não é verdade? Às vezes a gente se converte todo, mas o bolso... deixa eu lhe dar um testemunho aqui. Não é de ninguém não, é meu mesmo. Eu era novo convertido em 2001, você acredita se quiser. Eu não era amarrado não, eu passava o transatlântico com um sorrisal na mão e ele não derretia. Aí eu fui para um culto, 2001. Aí eu estou lá. Aí eu só tinha R$50 no bolso. Aí, no momento ofertório, o pessoal mandou ficar de pé. Olhe como Deus faz. O irmão, presbítero da nossa igreja, João Batista, tocando, ministrando louvor. E eu com a mão na nota de 50. Dou ou não dou? Dou ou não dou? É muito bom, é uma oferta muito grande, R$50 é muito grande. Dou ou não dou? Esfregando a nota, esfregando a nota. Aí ele disse, irmão, você que está com a nota de 50 aí amassando. Eu digo, eita. Desse jeito, irmão. Deixe de ser avarento. Pense num santo remédio. Não é verdade? Irmãos, quando Deus fala, Ele fala. A gente não volta atrás do que Deus fala. Falou, está falado. Até hoje, para a glória de Deus. Verso 7. Vai ele. Não se enganem. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso o quê? Isso também colherá. Interessante que aqui não se engane significa o quê? Eu posso fazer tudo aquilo que quiser, sem jamais ser responsabilizado pelo que eu fiz. É mentira. É mentira. Sabe por que eu digo que é mentira? Porque se você é filho de Deus, o Deus que eu sirvo não permite que você peque em paz. Não. Se seu pecadinho, entre aspas, que não existe pecadinho, é não ser dizimista, a partir de hoje, toda vez que for o dízimo for chamado para dar e você não dizimar, Deus vai falar no teu coração. Vai tirar esses 2 escorpião do bolso, porque Ele não vai deixar que você continue pecando em paz. Deus é assim. Você é livre para escolher, meu irmão. Mas você não é livre para escolher as consequências do que você escolhe. Aí não. Se uma pessoa semeia desonestidade, ela colherá ruína. Se uma pessoa semeia intriga, colherá solidão. Se uma pessoa semeia ciúme, com certeza colherá, irmãos, dissolução. Verso 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Preste atenção aqui no verso 8. Paulo está nos dizendo que há 2 semeaduras. Que você pode semear para a carne, ou você pode semear para o Espírito. Mas da mesma maneira que há 2 semeaduras, também só há 2 colheitas. Ou você colhe para a corrupção, ou você colhe para a vida eterna. Deixa eu lhe dizer algo aqui com base no verso 8. O que significa semear para a carne? Significa dizer que a velha natureza vai se expressar livremente. Deixa eu lhe fazer algumas perguntas aqui a você. A carne quer que você perdoe? Sinceramente quer? A carne quer que você perdoe?
A carne quer que você seja fiel? Não. Mas quem semeia para o Espírito, significa deixar que o Espírito se expresse como Ele quer. Olha, há pessoas que dizem assim, eu sou cheio do Espírito Santo. Sabe quando eu creio? Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa fácil de se lidar. Não existe ninguém cheio do Espírito Santo difícil de você lidar com essa pessoa. Não tem base bíblica para isso, irmão. Quem é cheio do Espírito Santo é doce. Quem é cheio do Espírito Santo perdoa. Quem é cheio do Espírito Santo é generoso. Quem é cheio do Espírito Santo chega em casa, a mulher diz, graças a Deus que você chegou. Quem é cheio do Espírito Santo diz, graças a Deus que eu cheguei em casa, minha esposa está em casa me esperando. Quem é cheio do Espírito Santo, queridos, é uma bênção para o Pai. Interessante que Lutero, antes de se converter, ele achava que o batismo salvava, né? Interessante que ele diz uma frase que eu acho fantástica. Ele disse o seguinte, eu pensei que no batismo o velho homem morria, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. Você está entendendo? Muitas vezes o velho homem vai querer lhe dar ordem. Deixa eu lhe dar um conselho. Crucifique todo dia. Todo dia você tem que crucificar o velho homem. Eu vou lhe dar aqui uma história verídica. Verídica. Teve uma irmã que viveu bem no casamento durante 30 anos. E o esposo dela faleceu. E ela quase vai à loucura. Ela amava tanto o esposo dela, que ela mandou embalsamá-lo. E colocou ele numa cadeira de balanço, sério, numa redoma de vidro. O nome dele era John. E fez com que a cadeira balançasse a noite toda, o dia todinho. Entendeu? Na eletricidade. E certo dia ela viajou. Depois de 2 anos de luto, ela viajou. Chegou em uma certa cidade e apaixonou-se por um rapaz. Casou com esse rapaz e a lua de mel veio ser na casa dela. E quando eles entram, que ele chega na sala, quem está? John. John se balançando, ele diz, o que é isso? Né? E ela disse, é meu ex-marido. Ele não disse uma palavra. Subiram, né? Dormiram. No outro dia, que ela se levanta para fazer o café da manhã, que olha a cadeira está vazia. Cadê Johnny? E ela correu para o esposo atual dela e disse, o que você fez com Johnny? Ele disse, eu enterrei no quintal. Porque seu esposo agora sou eu. Não é mais Johnny. O que isso tem a ver com a mensagem no verso 8? Seu velho homem morreu com Cristo. Quem vive hoje é o novo homem, regenerado, cheio do Espírito Santo, generoso. Ah, irmãos, que carrega o fardo um dos outros, certo? Que com certeza são espirituais. É esse homem que você deve prevalecer. Portanto, todo dia, crucifique Rony, crucifique Ritinha, crucifique pastor Orlando, o velho. O velho, deixe que o noivo reine. Louvado seja Deus por isso. Vamos terminar? Dê glória, que eu vou terminar essa daí. Dê glória, irmão, eu vou terminar esse 12:30. Verso 9 e verso 10 a gente termina. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Meus queridos irmãos, fazer o bem cansa. É ou não é? Tem pessoas que você ajuda. E o cara no final, com os 2 pés nos seus peitos. Já aconteceu com você? Comigo várias vezes. Meu nome é Rony Batista de Moraes. Eu assino assim, minha assinatura é essa mesmo. Rony B. Moraes. Porque quando perguntam o que é o B, eu digo é de besta. A realidade é isso. Tem gente que você ajuda. E não tem jeito. Fazer o bem cansa. Por que cansa? Porque às vezes nós queremos, irmãos, recompensas imediatas. Mas nem sempre você vai receber reconhecimento. Nem sempre vão agradecer. Mas meu conselho para você é o seguinte:
continue fazendo. Continue fazendo. E tenha muito cuidado, porque o nosso fervor pode ser abrandado pela frieza de outras pessoas. Não deixem que os ingratos tirem de você o prazer de servir a Deus. Tá certo? Não permita. Ah, bati com a cara na parede, volto de novo. Ah, ajudei fulano, não fui reconhecido, faça de novo. Jesus disse o seguinte, que ande uma milha só? Duas. Seja longânimo. Não é verdade? O que é uma pessoa longânima? É aquela que tem muito fôlego. Você não conta só 10 segundos, não, que você vai estourar com 10. Conte 100, 200, 300. Mas continue. Por quê? Porque a nossa recompensa não está aqui. Nosso galardão está no céu. E Deus nos chamou para isso. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Lá para o verso 10 e a gente termina, queridos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. A necessidade, às vezes eu tenho pessoas que dizem, pastor, eu não sei onde é meu ministério. Eu vou lhe dizer hoje. Porque tem pessoas o seguinte, pastor, eu só vou servir a Deus se eu for para a África. Eu não estou dizendo que você não pode ter um chamado transcultural. Você pode ter. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Eu não creio num chamado na África que antes não é bênção na igreja local. Eu não creio num chamado no sertão que não faz nada aqui hoje. Eu não creio nesse chamado. Não mande desmantelado para o campo missionário, viu? Se não faz nada na igreja, vai ser um desastre lá fora. Mande não, deixa ele na igreja mesmo no banco. É o melhor lugar que ele pode ficar. Essa é a grande realidade. Tá certo? Contudo, deixa eu lhe dizer onde é seu chamado. Sabe onde é seu chamado? Onde houver uma necessidade. Teu vizinho, que está talvez envolvido com droga, que vive no adultério. Teu colega de trabalho que é espírita, que não quer nada com Cristo. Teu colega de trabalho que é viciado em cocaína e maconha. É o teu chamado. É o teu chamado. Está aí o seu chamado. A necessidade do próximo é a oportunidade escancarada diante dos nossos olhos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o quê? O bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meus amados irmãos, deixa eu dizer algo aqui para você. A sua maior necessidade, humanamente falando, é a sua família. Pai e mãe cristã que estão aqui nessa noite. Seus filhos precisam ver vocês lendo a Bíblia. Seus filhos precisam ver, testemunhar vocês orando. Sabe o que o filho de Hudson Taylor, aquele missionário que revolucionou a China, diz na biografia do seu pai? Nunca o sol se pôs sobre a China, para que eu não visse meu pai de joelho, orando pela conversão dos chineses e orando por nós. A nossa maior prioridade é a nossa família. Em primeiro lugar é isso. Porque se nós não cuidamos da nossa família, nós somos pior do que os incrédulos. Diz 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Depois, a sua prioridade são os domésticos da fé. Deixa eu te dizer algo aqui. Deus não nos chamou para não podermos olhar um nos olhos dos outros. Tá certo? Interessante que no Salmo 23, Davi não nos chama de leão, chama? Não. Você já viu algum time de futebol com um símbolo de ovelha? Tem não. Porque ovelha é mansa. Tem time de futebol com leão, tem time de futebol que é o melhor com raposa, tem time de futebol, infelizmente, com um tal de um galo que não presta para nada. Não, tudo bicho que é meio bruto.
Você já viu um time de futebol com ovelha? Tem não. Porque ovelha é mansa. A metáfora do Salmo 23, Davi nos chama de quê? De ovelha. Que segue o pastor, porque ele precisa de direção. Interessante, irmãos, em todo rebanho tem atrito. Tem ou não tem? Lá no Salmo 23, o pastor pegava o óleo, né? Quando Davi diz ali, na altura de um dos versos, diz o seguinte: unge-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, né? Se você voltar para a literalidade da metáfora, o que era que um pastor em Israel fazia? Ele colocava óleo na cabeça dos machos, para que no tempo de acasalamento, quando eles fossem lutar um com os outros, revelasse e não batesse com tanta força. Era o óleo que fazia com que eles não se agredissem tanto. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você tem óleo? Tem. O símbolo dele é o Espírito Santo. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo faz na obra de alguém, você não tem intrigado de estimação. Eu falo com A e não falo com B. Eu falo com B e não falo com C. Ah, meu irmão. Não é verdade? Tem crente que passa por a gente com uma cara que eu digo, meu Deus, será que na glória ele vai viver assim? Eu acredito que não. Ei, Deus nos chamou para perdoarmos uns aos outros. E perdão não é dom, perdão é atitude. Estou terminando. A sua prioridade é a sua família, a sua prioridade são os domésticos da fé. A sua prioridade são os próximos em geral, mas a sua prioridade também são os seus inimigos. Eu tenho 13 inimigos, irmãos. É o time do 13. Eu não me lembro se eu tenho inimigo. Tá certo? Eu não me lembro se eu tenho inimigo. Viu? Tá entendendo? Mas deixe-me dizer algo aqui a você. Não permite que o perdão não brote no seu coração. Libere perdão. Porque na realidade, se você não perdoar alguém, esse alguém vai para onde você for, no porta-mala do carro. Deixa eu lhe dar um teste se você perdoou. Quando alguém fala no nome da pessoa, como você se comporta? Se vem aquele rancor, perdoa não. Perdão não é esquecimento. Perdão é como a marca de uma ferida. Você sabe que aconteceu, mas por não estar mais inflamada, você aperta e não dói mais. Perdoe. Perdoar é divino. Talvez você entrou aqui nessa noite e você precise perdoar. Quem sabe eu vim até aqui nessa noite. E a parte mais principal da mensagem para você é essa. Perdoe. Vou terminar daqui a pouquinho, mas deixa eu lhe contar uma história. A coisa que mais me atrapalhou para vir para o Evangelho, sabe o que foi? Claro que é o pecado. Mas é porque quando eu olhava para 3 criaturas que passavam no comércio que eu tinha todos os dias, e eram crentes, e não me davam um bom dia, eu dizia, meu Deus, ser crente é isso? Eu era um alcoólatra, irmãos. Eu era um adúltero. Eu era uma desgraça na minha rua. Ninguém ousava pregar para mim. Minha esposa foi pedir ajuda à esposa de um pastor. Sabe o que ela disse? Deixa aquela praga. E era uma praga mesmo, não valia nada não, irmão. Nada, absolutamente nada. Tínhamos casa, tínhamos tudo financeiramente falando, mas eu era um traste. Mas 3 mulheres que eu olhava para ela e dizia, meu Deus, são crentes, passava por mim, era como passasse por um leproso. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui. Mesmo bêbado, muitas vezes, eu bebia num determinado bar. E sempre nas segundas-feiras à noite, passava um casal por mim. Ele de paletó, infelizmente a cor é essa, preta e branca, com a mão pegada na esposa dele, puxando 3 filhinhos. Bêbado, totalmente bêbado. Sabe o que eu dizia a Deus? Bêbado,
Senhor, um dia permite que eu seja assim. Eu chegava em casa e eu dizia à minha esposa, um dia eu vou ser crente. Ela dizia, vai só. Tu imagine bem. Vai só, porque eu não vou não. Desse jeito. Eu termino dizendo o seguinte. A vida eterna nos é dada mediante a justificação pela fé. Sem as obras da lei. Gálatas ensina isso. Mas por sua vez, a fé verdadeira se manifesta pelo amor prático, pela ajuda às necessidades e pelo investimento nas coisas de Deus. Você quer viver em unidade? Você quer viver em unidade? Pratique o amor que você diz que tem. Você quer viver em unidade? Ajude os necessitados. Você quer viver em unidade? Invista nas coisas de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Grato ao Senhor por essa oportunidade.